Olá, hoje eu quero falar sobre algumas crenças limitantes no meio corporativo. E você deve estar se perguntando, será que eu tenho uma dessas crenças limitantes? Será que tem alguma crença que me limita? É muito simples você observar isso. Basta você olhar para a sua realidade. É isso mesmo. A sua realidade reflete aquilo que você acredita. Caso você esteja com uma vida de abundância, é porque você tem crenças que te impulsionam para frente e é claro que elas podem sempre ser melhoradas. Mas caso você esteja com alguma dificuldade, ou dificuldade com lidar com pessoas, ou você não ama o trabalho, é infeliz no trabalho, ou é muito estressado no seu mercado de trabalho, ou mesmo tem dificuldades financeiras, né, em lidar com dinheiro, é porque em algum momento há alguma crença, alguma questão que você acredita que está te limitando de ter a abundância que você deseja. E é claro que eu não vou conseguir aqui trazer todas as principais crenças, mas eu vou trazer algumas que eu acho muito significativas. E a primeira que eu vou trazer aqui, ela está relacionada com a felicidade no trabalho. Muitas pessoas não gostam de trabalhar. Você sabia que o trabalho é a causa número 1 de estresse no mundo? Muita gente já acorda de manhã sofrendo porque, entre aspas, tem que trabalhar. E muita gente tem, inclusive, empresários, empreendedores. Já pensou? O cara tem uma empresa com muitas pessoas trabalhando lá e ele já não ama a empresa dele, não gosta da empresa dele, ele tem que tocar a empresa dele. Como é que são as pessoas que trabalham com ele? Será que elas vão amar e vão gostar do trabalho se, né, o empresário, o empreendedor, o dono da obra, ele não consegue ter amor pelo seu próprio negócio? Então alguma coisa tem. E nós precisamos ressignificar essa crença. Por isso que eu vou trazer um pouquinho a origem da palavra trabalho de uma forma muito rápida. Tem vários vídeos na internet que explicam melhor. Mas trabalho, a origem da palavra trabalho é tripalium. Tripalium vem de tri, que é três, pallium é paus. Três paus. Eles eram usados, sendo que um era cravado no chão e os outros em forma de cruz, como um instrumento de tortura na Idade Média, onde normalmente os grandes latifundiários tinham muito dinheiro e eles tinham condições de poder pagar impostos e todas as contas e também render muito dinheiro para si mesmo, né? E ao mesmo tempo tinham pessoas que não tinham essas condições, normalmente até moravam na terra de favor para poder, né, se alimentar e elas, para que elas pudessem se alimentar, elas faziam trabalhos manuais, né, atividades manuais, colher, plantar, tear. E essas pessoas que executavam trabalhos manuais, elas moravam de favor para poder se sustentar e não tinham dinheiro para pagar impostos. Como é que elas pagavam? Elas iam para a tortura, para o tripalium. Então tudo iniciou assim. Quem tinha terras não precisava fazer nada, porque ele tinha as terras, ele estava trocando as terras para as pessoas poderem morar, e essas pessoas que plantavam, que colhiam, que faziam trabalho para ele. E essas pessoas que faziam essas atividades manuais não tinham dinheiro para pagar as contas. O que acontecia? Elas sofriam. Então, veio essa visão. As pessoas que executam atividades manuais são pessoas que não têm dinheiro e são pessoas que precisam, né, sofrer. Alguma semelhança com hoje em dia? Se a gente parar para observar, muita gente não sabe dessa história, mas ela veio junto. Tem muita gente ainda que até hoje é escravo de contas a pagar. Ele para, abaixa a cabeça e ele faz somente para pagar as contas. Porque ele olha para aquilo e não faz sentido. A vida só está depois do expediente para algumas pessoas. Então isso é uma crença muito forte, limitante que veio lá de trás. O que nós precisamos ressignificar? Nós não estamos mais no período feudal. E hoje não são mais os grandes latifundiários que crescem. Aliás, tem muita gente que nasce rico e não morre rico, morre pobre, porque hoje o significado da riqueza não está apenas em você nascer rico ou dono de latifundiário. E se eu falar para você que as pessoas mais ricas no mundo hoje
nasceram pobres, ou de família humilde, família muito simples. Ou seja, tem condições, sim, de você crescer e se desenvolver e ser melhor. Então, não seja escravo. Comece a encontrar aquilo que faz sentido para você e não aquilo que é apenas um instrumento. Não trabalhe, não coloque o trabalho como um meio de pagar as contas e de sobreviver, mas olhe de forma diferente. Tem vários meios para que você possa viver melhor. E através do trabalho você pode se encontrar, fazer uma arte, aquilo que você acredita, aquilo que você ama, colocar suas potências criativas e dar o seu melhor. Então pensa nisso, essa é uma crença muito forte. Outra crença muito forte no mercado de trabalho está relacionado a pessoas. Cláudio, para mim pessoas são difíceis, para mim é difícil lidar com pessoas. Essa crença veio da segunda onda da Revolução Industrial. E o que ela diz? Na segunda onda da Revolução Industrial foi quando veio a energia elétrica, então começam a produção em escala, aquelas grandes esteiras, aquele filme o Tempos Modernos, né, com Charlie Chaplin, que lembra a teoria de Taylor, né, de tempos e movimentos, porque as pessoas faziam atividades muito mecânicas. Você para e fica num cantinho da esteira e só aperta parafuso. O outro só coloca rebimboque da parafuseta e não sei do que, e cada um fazia uma pequena parte apenas, e normalmente as pessoas que estavam na escala de produção, elas na verdade faziam pequenas funções como se elas fossem uma pequena peça de uma grande máquina, de uma grande engrenagem. E isso trouxe uma crença de pessoas como objetos. Aí você vai dizer assim, não, na minha empresa pessoas não são objetos. Então vou mostrar para você. Primeiro, o termo mão de obra. Mão de obra veio do quê? Pessoas eram apenas força produtiva, apenas produzia. Não, mas na minha empresa a gente não fala mão de obra. Os meus funcionários... Opa, peraí. Funcionário. O termo funcionário vem de fazer funcionar. É quem funciona. Ou seja, uma visão de pessoas como objetos. Não, mas na minha empresa a gente chama todo mundo de colaborador. Mas você já fez ou já ouviu aquele discurso motivacional que todo mundo se abraça? Vem cá, gente! Vamos todos juntos! Todos, cada um de nós é uma pequena peça de uma grande engrenagem. Que são peças, objetos. Que engrenagem? Uma máquina, objeto. Não, Cláudio, mas aqui não. Aí chega no final do expediente, olha para todo mundo e diz assim, cara, vocês estão de parabéns. Hoje todo mundo trabalhou que nem um reloginho. O que é o relógio? É um objeto. Ou seja, é uma linguagem metafórica. Né? São formas de falar e de se comunicar que estão impregnadas e ainda lida pessoas como se fossem objetos. E um objeto, quando ele não funciona direitinho, é porque ele está quebrado. E se eu tenho uma visão de pessoas como objeto ou como máquinas, elas devem caminhar dentro de uma rotina, dentro de um padrão. E quando elas não estão padronizadas, é difícil. Só que uma pessoa que ela tem as suas qualidades, os seus defeitos, é um ser humano, ele tem humor, ele muda, ele não consegue se adequar dentro de uma norminha, de uma regrinha. E se você fizer desse jeito, é claro que pessoas não se encaixarão, não ficarão dentro de uma caixa que você quer colocar. Mas, Cláudio, ok, mas na minha empresa tem que ter norma, tem que ter regra, sim, mas vamos mudar normas por acordos, vamos começar a conversar com gente e com pessoas como elas são, vamos entender o que tem real significado para cada pessoa. Não, Cláudio, para mim está muito difícil pensar nisso. Ok, então você continua com uma crença de pessoas como objetos, você continua com uma crença que vai ter dificuldade de lidar com pessoas e você terá uma dificuldade a todo momento de lidar com gente e as pessoas poderão não estar muito felizes próximo a você. Então,
Se você quer melhorar a tua forma de lidar com pessoas, comece a olhar para pessoas de outra maneira. E a terceira crença que eu quero colocar, que ela está relacionada a recursos, a meios, a dinheiro. Essa crença é a crença da escassez. E o que é a crença da escassez? Nós temos uma tendência de olhar mais para o que nos falta do que para o que nos farta. Normalmente as pessoas olham muito mais para a escassez do que para a abundância. Certa vez, quando eu trabalhava, prestava consultoria para padarias, eu cheguei em uma empresa e o proprietário tinha acabado de tirar foto do padeiro Valdemar. O Valdemar é um nome fictício, tá, gente? O padeiro Valdemar que queimou 150 pães, tirou foto e colocou lá, né, na parede e colocou assim: 150 pães queimados, responsável padeiro Valdemar. Eu tinha acabado de chegar e ele estava indignado e ele falava para mim: olha só, as pessoas não entendem, elas não sabem que não podem errar, porque erro não sei o quê, e falando de erro, erro, erro. Eu olhei e disse assim: ah, muito bonito você ter falado do padeiro Valdemar que ele errou os 150 pães. Agora você pega a tua máquina e tira a foto daquela menina que está sorrindo por cliente, tira a foto daquela outra moça do caixa que está fazendo o trabalho direitinho, tira foto também dos outros produtos que o padeiro Valdemar acertou também. Ou seja, a tendência que nós temos é de a gente fazer, nossa, né, um baita, uma tempestade por causa de um erro, sendo que há muito mais acertos do que erros. Que tal a gente olhar aquilo que nos edifica? E o que isso tem a ver com dinheiro, Cláudio? Bom, tem uma visão por trás de tudo isso. A crença da escassez ela é muito mais forte do que isso. É uma tendência de nós olharmos que um dia as coisas vão acabar. Então a gente tem medo que as coisas acabem. E isso está relacionado também lá na primeira onda da Revolução Industrial, que é o extrai, processa e vende. Extrai, processa e vende. Chega no momento, não vai ter nada para extrair. Meu Deus, a terra vai acabar tudo. Então eu preciso extrair mais rápido, eu preciso extrair mais cedo. Não, eu tenho que tomar cuidado com esses recursos. E aí eu fico olhando somente para conta a pagar, conta a pagar, conta a pagar. E quanto mais eu olho para contas a pagar, mais contas vêm para eu pagar. Então é uma tendência de olhar para o que me falta e não para o que me farta, né? Normalmente é uma tendência de olhar para as contas assim: ai meu Deus do céu, só tem conta, 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 e não olha para aquela conta que você está pagando e agradece: cara, eu estou pagando por um serviço que me foi prestado, por algo que eu fui bonificado, que me fez bem, então merece eu estar pagando por isso. Então é positivo para mim. Então, eu falei 3 crenças. Uma crença em relação ao trabalho, uma crença em relação a pessoas e uma crença em relação a dinheiro. Qual delas que você gostaria de ressignificar? Pensa nisso e vamos construindo uma vida com mais significado para que nós possamos ser mais felizes e plenos no nosso trabalho. Espero ter conseguido te ajudar. Um grande abraço, a gente se fala. Valeu!